Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. A natureza da sabedoria e o sentido da vida, lição de número 6, classes de jovens. Texto principal está em Provérbios 8:35, que diz: Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Resumo da lição: a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. Este é o canal Teologia Cristã em Foco. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos postados aqui. Você vai receber em primeira mão. Na lição deste domingo, vamos aprender sobre esse assunto importante, a natureza da sabedoria e também o sentido da vida. O chamado da sabedoria é contrastado com o da mulher imoral descrita no capítulo 7 de Provérbios. A sabedoria é retratada como uma mulher que guia. Provérbios 8, de 1 a 13. E também faz ter sucesso, versículos 14 a 21. Nosso muito obrigado a você que está aí acompanhando nossos vídeos, nosso abraço fraternal, nossa saudação de paz em Cristo Jesus. Texto bíblico, Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes que ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes de baixo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então esta lição fala de sabedoria e também do sentido da vida. Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela antes estava e também durante, não só antes, mas também durante o processo criativo de Deus, gerada e ungida pelo Criador. Então, convidamos aos nossos alunos para uma discussão sadia nesta semana acerca desse tema tão importantíssimo. Deus, a fonte geradora de sabedoria. Está escrito que Deus é quem dá sabedoria. Não é? Quem tem falta, peça a Deus que a dá. Não é? E Deus, além de dar a sabedoria, não lança em rosto. A seção bíblica de Provérbios 8, 22 a 31, esses versículos aqui, essa seção é considerada pelos estudiosos como o mais importante do livro. Por quê? Porque trata da sabedoria e do sentido da vida. Diferente de outras seções do livro de Provérbios, em que advertências a respeito da família, da castidade sexual, do cuidado com o coração, eram enfatizadas. Portanto, aqui nessa seção, nós observamos uma descrição bela da origem da sabedoria. A sabedoria gerada e criada por Deus nos mostra que o próprio Deus gerou a sabedoria. Por isso é muito importante nós meditarmos acerca da sabedoria, do sentido da vida, pois
ela aparece no texto hebraico como quanar, que ao longo do texto de Provérbios carrega o sentido de comprar, adquirir ou possuir. Isso é importantíssimo para nós aprendermos. O privilégio que a sabedoria traz, a beleza do saber, o capítulo 8 de Provérbios, que nós lemos aqui, traz a natureza divina da sabedoria e o quanto torna-se um privilégio adquiri-la. Infelizmente, não são todos que possuem, porque sabedoria ela vem do temer ao Senhor. Diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, Tiago, ele no capítulo 1 e 5, nos fala que nós podemos adquirir essa sabedoria nos dirigindo a Deus e pedindo pessoalmente. Isso é muito importante porque a espécie humana é a única criação que tem a capacidade de saber e conhecer. E esta sabedoria de Deus ela é espiritual. Diz que não é animal nem diabólica, mas espiritual, vem de Deus. Peça a Deus que dá e não lança em rosto. Que coisa linda! Então, Deus revela a sua sabedoria na criação. Deus nos dá a sabedoria quando nós pedimos. E a Bíblia diz que Ele dá e não lança em rosto. E podemos aqui ver a beleza da aplicação da sabedoria à realidade. O livro de Provérbios é um convite a todos aqueles que leem para aplicar os conselhos e situações concretas da vida. É exatamente o que o Senhor Jesus ensinou, o maior sábio, o sábio por excelência. Ele ensinou acerca dessas coisas. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é esta rocha? Jesus. Quem é esta rocha? Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, observamos aqui que a beleza de estar consciente a respeito dos propósitos das coisas, a respeito de como Deus dirige todas as coisas, como Deus nos guia, nos dirige, como Deus trata conosco. Então, isso é maravilhoso. Por fim, nós falaremos sobre como o sábio deve compreender o sentido da vida. Porque o que me acha, ou o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Provérbios 8:35. Então a sabedoria, ela é tudo na vida do ser humano. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor Jesus para estar conosco. Por quê? Porque a vocação na vida é muito importante e precisamos da sabedoria para cumprir nossa missão aqui. Nem todos conseguem responder assertivamente o que deseja ser profissionalmente, qual a sua vocação na igreja, a sua vocação no ministério. Então, nós precisamos buscar de Deus sabedoria, graça, discernimento, entendimento para compreendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Então, eu te convido, jovem, a buscar. Vamos buscar de Deus sabedoria para que Ele nos encha desta sabedoria e nos dê para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. O Espírito Santo gera esta motivação. Podemos perceber claramente por meio da palavra de Deus que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo já foi dado para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Atos nós lemos que o Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado para que possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de evangelismo, não é? Testemunhas de Deus nessa terra. E esse Consolador amado, o Espírito Santo, estará conosco. Ele está conosco e estará até a consumação dos séculos. Quando nós deixarmos este mundo, ele nos levará e nos adentrará às mansões celestiais.
Sim, por intermédio dele, o Espírito Santo, a sabedoria divina continua a produzir esse poder criativo. Nós somos os seus instrumentos pelos quais a sabedoria fruirá no poder de Deus para produzir algo que glorifique a Deus, glorifique o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos dê mais e mais sabedoria do céu, que nós sejamos instrumentos de Deus nessa terra. Jovem, seja fiel a Deus e busque a sabedoria do céu, para que o Senhor cada vez mais te use nessa terra. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela oportunidade, louvamos o teu nome pela tua grandeza. Em nome de Jesus, te agradecemos por este privilégio de pregar a tua palavra, de estar aqui na EBD, aprendendo, Senhor, lições maravilhosas para as nossas vidas. Assim te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.